Forma alternada, Salmo de número 23. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os pares, assim nós leremos juntos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém. O hino de número 3, meus irmãos, ao som do piano, convido a igreja a colocar-se de pé para cantarmos juntos. Nós vamos orar. O presbítero Maurício, por favor, nos conduz a Deus nesta primeira oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, na Tua casa, Sim, ó Pai, para lhe prestar o culto que somente é devido. Amém, Senhor Jesus. Nesse momento nós queremos pedir que o Senhor abençoe todas as partes desse culto, abençoe o Teu servo,
responsável pela condução, pela toda a liturgia, para que possa ser, nesse momento, um instrumento de edificação das nossas almas. Amém, Senhor Jesus. Pedimos ainda, nesse momento, que o Senhor esteja confortando o coração da família da Lucimar. Sim, ó Pai. Pela perda do seu esposo, esteja tocando e dando consolo vindo dos altos céus. Amém, Senhor Sabemos Jesus. que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados seus filhos, Pai. Amém, Senhor E assim, Jesus. nesse momento, nós pedimos, imploramos o consolo vindo dos altos céus. Amém. Seja também orientando todos os familiares em relação aos trâmites que nessa hora são necessários, para que tudo possa ocorrer em conformidade. Amém, Senhor Jesus. Pai querido, mais uma vez pedimos que o Senhor abençoe esse culto e esteja também perdoando os nossos pecados. Amém. Essa é a oração que fazemos, agradecidos, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Os irmãos podem assentar, por favor. Irmãos, no Evangelho de João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo de número 13. João, capítulo 13, verso 36 ao 38. Momento em que Pedro é avisado. João, capítulo 13, verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois te darei a própria vida, por ti darei a própria vida. Jesus respondeu: Darás a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Pedro, o apóstolo, caminhando com Jesus, na sua segurança, mas era uma segurança carnal, né? E então ele disse que daria a própria vida para Jesus. Mas Jesus, conhecendo o coração, diz: Pedro, você faria isso? Porque sabia que ele não estava pronto, preparado para isso. Aí os irmãos conhecem a história de fato, ele não estava pronto. Então esse momento no nosso culto, na nossa liturgia de contrição, é justamente para esse momento de voltarmos para o Senhor. Momento que às vezes nós olhamos, estamos fortes, né? Mas às vezes a gente está confiando na carne, e a gente às vezes é forte, mas espiritualmente precisamos crescer, preparar, confessar pecados. Então esse momento também nós fazemos isso, uma de voltar para o Senhor, confessar pecados, pedir forças a Ele, pedir a graça para continuarmos andando na presença dEle. E o nosso irmão presbítero Ezequiel nos conduzirá a Deus nesta oração. Mesmo sentados como os irmãos estão, vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, queremos neste momento mais uma vez agradecer-te, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos aqui, Deus, nesta noite, uma finalidade principal de te louvar, te gloriar e buscar em ti, ó Deus, conhecimento, entendimento para o nosso proceder diário, ó Deus. Amém, Senhor Jesus. Pedimos, ó Deus, que esteja com todos os demais irmãos nossos também que estão em seus lares, muitos te cultuando, que tu, ó Deus, esteja assistindo cada um em particular, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas provações. Amém, Senhor Jesus. De modo que todos possam sair vitoriosos, ó Deus. Amém. Nós te louvamos, ó Deus, e estamos agradecidos porque tu, Deus, nos proporcionou esses momentos na qual nós podemos, ó Deus, humildemente chegar diante de ti e pedir que perdoe as nossas falhas, Senhor. que perdoe, ó Deus, então, os nossos pecados. Amém. E confiado nisso, então, que nós queremos neste momento pedir que tu, Deus, nos perdoe. Mas também pedir, ó Deus, que continue nos dando sabedoria, entendimento, discernimento, para que em nosso dia a dia possamos também, ó Deus, recordar os seus ensinos e aí então fazer a nossa parte, que é evitar o pecado, evitar o erro, Deus. Amém, Senhor Jesus. Peço, Deus, que nos ilumine neste momento de culto, que a palavra que será pregada também, ó Deus, possa falar aos nossos corações, Amém, Senhor e Jesus. nos estimularmos a fazer aquilo que tu requer de cada um de nós. Amém. Essa oração que eu faço agradecido em nome de Cristo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Bom, nós vamos nesse momento cantar um cântico.
Convido a amada igreja a colocar-se de pé mais uma vez, por favor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, vocês podem abrir as suas Bíblias em Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 45. Mateus capítulo 27, verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus,
entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estava ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Até o verso 56, meus irmãos. Irmãos, eu quero começar aqui com uma fala da Ana Figueiredo, e ela diz o seguinte: tem um velho ditado que diz: um gesto vale mais que 1000 palavras, mas tem dias em que eu preciso de palavras além dos gestos, para que possa sentir que sentes por mim o mesmo que sinto por você, amor. Gestos e palavras. Gestos salvam às vezes o momento, gestos ferem, gestos destroem. Palavras erguem, palavra fala ao coração, palavras também ferem, palavras que às vezes são como flechas. Gestos e palavras. E nesses ditos populares, eles carregam muita verdade. Por exemplo, uma equipe vencedora, ela é campeã, mas parece que toda a sua catarse, na verdade, é quando ela ergue o troféu. Aquele gesto, erguer o troféu e cai ali todas as emoções, um boom ali, agora parece que sim, campeões, naquele momento ali, gestos e palavras. Olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos gestos e palavras. Nós vemos as palavras de Jesus, palavras salvadoras, palavras que acolhiam, palavras que levantava, palavras que quebrantava, que exortava com muito amor, com muita misericórdia. Gestos também, ele na cruz, braços abertos, olhando compadecido para a viúva que tinha perdido ali o seu filho, outras coisas mais. O texto que nós acabamos de ler aqui neste momento, a palavra de Deus, e vemos alguns gestos, alguns acontecimentos, milagres da parte do Senhor que marcam a nossa vida, extremamente cheios de significados. Para quem via, para quem ouviu, para quem vivia aquele momento, para nós hoje, mais de 2000 anos atrás. Houve escuridão, trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Tinha como alguém passar desapercebido desse acontecimento? Houve também um tremor ali, diz que as pedras se fenderam. Por isso, todo lugar que você for e você vê grandes rochas, normalmente elas estão cortadas, fendidas, rachadas em alguma parte ali. Diz que nesse momento aqui houve esse tremor, as pedras se fenderam. E diz também que nesse momento abriram sepulcros. Abriram sepulcros e muitos corpos dos santos, dos que criam no Senhor, que dormiam, ressuscitaram e entraram na cidade. Aconteceu um momento que o centurião, o homem da autoridade, o homem que liderava, talvez liderando o grupo que crucificou o Senhor Jesus, e eles viram e disseram: esse homem era o Filho de Deus. Que me impactou. Esse homem era o Filho de Deus, ele e os seus colegas ali. E aí é interessante, meus irmãos, porque dentre outros acontecimentos aqui, e um deles que quase passa desapercebido, mas não passou para os judeus e para nós hoje o seu significado, lá no templo, e diz que o véu ali, aquela cortina, e ela rasga de cima a baixo. Rasga de cima a baixo. Meus irmãos, nenhum judeu deixaria de sentir o impacto do véu rasgar de cima a baixo, aquela cortina rasgar de cima a baixo. Nenhum judeu poderia passar desapercebido disso aqui. Tanto é que os 3 evangelhos narram, Mateus, Marcos e Lucas mencionam isso. Meus irmãos, desde que eles saíram do Egito, começam a caminhar pelo deserto, o Senhor dá ordem para eles fazerem o tabernáculo. No tabernáculo já tinha lá um véu que separava. O tempo passou, entraram na terra prometida, os anos se passam, Deus dá a ordem de construir o templo extraordinário, uma joia. Estava ali construir a cortina, aquele véu. Primeiro templo, segundo templo. Na reforma desse templo, lá por Herodes, está lá o véu.
Os judeus, as crianças, cresciam indo ao templo, ouvindo dos seus pais, e eles chegavam lá, tinha um véu, tinha uma cortina. Quando você tem uma cortina, um véu, a gente aguça o nosso desejo em ver o que está atrás, não é assim? A gente quer ver o que está lá atrás, mas nunca podiam ver, nunca podiam saber o que estava lá atrás. Eu me lembro na igreja quando eu era criança, e tinha um mezanino, tinha uma escada e subir, e os meninos não podem subir lá. E o meu desejo e vontade de crescer um dia e subir lá, ver o que tinha lá. Mas não nos era permitido ir ali, né? E é interessante, desde que saíram do Egito, construíram o tabernáculo, construíram o primeiro templo, segundo templo, reformaram o templo, todos eles tinha lá essa cortina, esse véu, não podiam nem olhar o que estava lá atrás. Então não tinha como passar desapercebido para nenhum judeu esse acontecimento, como as trevas do meio-dia às 3 horas, não tinha como passar desapercebido. As rochas se fenderem, túmulos abrirem, todos impactados, quebrou aquele pacto da normalidade. Todos impactados ali. E dentro de todos esses aspectos, mas eu quero olhar um pouquinho hoje para esse véu que se rasgou, se partiu, de cima a baixo. O impacto disso para eles, o impacto disso para nós, para o que nós estamos fazendo hoje, nesse momento, de que iremos, inclusive, participar da mesa do Senhor. Meus irmãos, aquele véu rasgado significava, primeiramente, exatamente a barreira foi removida. A barreira foi removida, não é? Tudo sobre o templo judaico, todo do seu culto, da sua adoração, a mensagem lembrava: fiquem separados, fiquem longe. Desde quando Deus se manifestou sobre a montanha, lembra que o povo preparou, mandou demarcar, diz: não passe agora, separados. Não se acheguem até esse lugar. Quem se chegar vai morrer. Não se acheguem até aquele monte. E tudo no templo lembrava também disso, lembrava que as pessoas deveriam ficar longe. Por isso havia espaços separados para as mulheres, havia espaço separado para os gentios, que não fossem ali os judeus. Separados ali. Havia então os seus utensílios, altar de bronze, lugar onde os sacrifícios deveriam ser feitos, havia os degraus que subiam no próprio templo. Dentro do templo então havia essas duas salas principais, o lugar santo e o lugar santíssimo, chamado de Santo dos Santos. Lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, este lugar que era santíssimo, santo dos santos ali. E ele não podia entrar todo domingo, não. Uma vez por ano, como tinha vários sumos sacerdotes, às vezes alguns nunca iam ter a chance de entrar. Nunca poderia entrar até o final da sua vida no Santo dos Santos. Mas ali entrava exatamente sobre o sumo sacerdote, era um lugar santíssimo. Ali ele entrava, era o ápice do culto, não é? Para apresentar o povo na presença de Deus. Então, uma vez por ano, ele entrava. E não era um lugar de lazer, não era um lugar para estar ali se alegrando, compartilhando. Não. Era um lugar com a sua liturgia, um lugar solene, estar na presença do Senhor. Tudo ali lembrava Deus. E a mensagem na cabeça do sumo sacerdote era o seguinte: se eu estiver falhando, se eu estiver em pecado, eu irei morrer aí dentro. Eu irei morrer aí dentro. Era o lugar mais sagrado. Era o lugar, o santo dos santos. Ali o culto acontecia, não é? Atrás do véu. Se você ler o livro de Levítico, e você vai ver ali os detalhes, só um homem podia ali entrar. Uma vez por ano, que era exatamente no dia da expiação. Esse homem, para ali entrar, tinha suas roupas especiais para entrar ali, uma roupa diferenciada. Deveria trazer consigo uma bacinha com sangue, que tinha sido oferecido lá do cordeiro, aquele sem mácula, aquele perfeito ali nos detalhes. O sangue, ele já tinha sido sacrificado, e então ele entrava com aquele sangue pelo véu, ali aspargia aquele sangue, estava ali à mesa do propiciatório. A arca com a sua lâmina de ouro por cima, a sua tampa, chamada de trono de clemência. Trono de clemência. Dentro estavam os 10 mandamentos, a vara de Arão,
ali estava. E então ele assim entrava. Se alguém, além do sumo sacerdote, entrasse nesse lugar, ele seria ferido. Se o sumo sacerdote entrasse também em outro dia que não for de expiação, ele também seria ali abatido. Se o sumo sacerdote viesse sem o sangue, ele também seria ferido. Meus irmãos, todo naquele sistema dizia: fique longe, fique separado. Há um véu que separa. Há um véu que separa. Passe por ele, serás ferido. Passe por ele, serás morto. Não se aproxime. Não se aproxime. Você não está qualificado para entrar sozinho. O sacerdote, o sumo sacerdote entrava com a sua vasilhinha de sangue. Era como se o templo ali fosse exatamente essa barreira gigantesca, a parede que separava, garantindo que ninguém pudesse entrar ali na presença do Senhor. Separados por uma grossa cortina ou véu, em outras versões, separado ali. E sempre que nós pensamos em uma cortina, nós imaginamos as nossas, da nossa casa, aqui no nosso templo também aqui, da nossa sala, não é? Mas as cortinas eram muito além disso. Se você voltar para essa cortina, era muito além disso. Se você voltar para Êxodo, capítulo 26, nos dá aqui uma amostragem, e aí faça um exercício mental para imaginar como era. Êxodo, capítulo 26, verso 31. Êxodo capítulo 26, verso 31. Deus falando aqui diz assim, Êxodo 26, 31. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesinho e linho fino retorcido com querubins, e farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro. Sobre 4 bases de prata, pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então imagine esse lugar, imagine você criança, crescendo nessa cultura, olhando para essa cortina, uma obra de arte, uma obra de arte. Desejo de saber o que está atrás, o que acontecia lá atrás. Imaginando quando pensava o sumo sacerdote entrando ali atrás. Não é? Imagine isso. Então, é realmente uma obra de arte. Os judeus, na tradição judaica, diz que esse véu, essa cortina era tão larga, que eles chegam a dizer que havia pelo menos 15 centímetros. Pesada tanto que não tinha guindaste, então mais de 100 homens, alguns chegam a dizer 300 homens às vezes, para tentar, a força, para tentar colocá-la aí depois no templo. Tão pesada que era, tão espessa a sua largura, e estava ali os querubins. Sabe o que isso simbolizava? O homem estava na presença de Deus no jardim do Éden. O homem pecou. Ali Deus andava, falava com o homem. O homem é expulso do jardim. E Deus colocou querubins com a sua espada para dividir, para o povo não voltar mais para a presença de Deus. Esse véu do Santo dos Santos simbolizava exatamente isso. O homem pecador não pode entrar lá. E o querubim estava como ali guardião, não permitindo que entrasse. Assim então era esse véu que ali estava, espesso, grosso. Uma cortina que não poderia ser rasgada por homens de modo algum. Não podiam rasgar essa cortina, e por isso que Mateus diz que ela foi inclusive rasgada de cima para baixo, significando que Deus que havia feito aquilo ali. Era o milagre da morte do Senhor Jesus. Então o véu que separava e agora rasgado, a primeira coisa que ele mostrava para nós é que a barreira foi derrubada. A parede, o muro, não existia mais. Ele foi derrubado. Uma segunda coisa que quero destacar agora é que um caminho agora era aberto. Para o jardim do Éden, o homem agora não sabia qual era o caminho, não tinha mais um caminho para voltar. Quando esse véu é rasgado, simbolizava isso, não tem um caminho para chegar na presença do Deus Santo, mas agora ele é rasgado, esse caminho é aberto.
Irmãos, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava nesse lugar mais sagrado e ele entrava com temor e tremor. Não pense que ele entrava assim de boa, vamos usar esse termo, não. Entrava com temor e tremor. O exame que fazia de si mesmo, porque ele sabia que se houvesse negligenciado alguma coisa, ele não voltaria. E era uma coisa tão séria, que nós chegamos em Lucas, capítulo 1, quantos anos já havia passado de tudo da história, o povo já havia os 400 anos em que o povo viveu distante do Senhor e tal, mas ainda havia esse aspecto olhando para a santidade de Deus. Em Lucas, capítulo 1, nós temos aquele momento em que o pai de João Batista, coube a ele entrar neste lugar, coube a ele entrar, atravessar o véu e entrar no Santo dos Santos. E a hora passava e ele não saía. O povo reuniu, ficou tudo lá de fora, mas ninguém entrava. Porque era santo demais. Em Lucas, capítulo 1, o verso de 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, olha, tinha um monte de sortear para ver quem poderia entrar, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da porta para fora, orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. E em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. E aí diz que agora ele vai ficar mudo, ele não iria falar, né? O texto vai continuando, e aí olha o verso 20, o povo estava esperando Zacarias, e admirava de que tanto demorava no santuário, mas o povo não entrou. O que aconteceu? Alguma coisa está acontecendo, mas o povo nem ali entrou. Era justamente isso. Então, quando agora o véu rasgou, um caminho é estabelecido, um caminho de entrada. Veja, o povo esperava talvez o dia ali, e é interessante porque o povo esperava o sumo sacerdote saía, ele levantava suas mãos e abençoava o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante sobre si o seu rosto e te dê a paz. Era a oração sacerdotal. Ele não fez, ele estava mudo. E aí você olha no final do Evangelho, quando o Senhor Jesus é assunto ao céu, diz que ele levanta a mão e abençoa o povo. O que Zacarias não pôde fazer, Jesus lá faz. Então, meus irmãos, quando o véu é rasgado agora, na morte do Senhor Jesus, quer dizer, um caminho é aberto. A parede caiu, um caminho é estabelecido. E aí é interessante porque lá em Hebreus, capítulo de número 10, vá a sua Bíblia para lá, por favor. Hebreus, capítulo de número 10, verso 19 e 20. Hebreus, capítulo 10, verso 19 e 20. Ele diz assim agora: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, exatamente um novo caminho agora, aquele véu rasgado, era um novo caminho, e Jesus fez isso pela sua própria carne, a sua crucificação lá, por ele, por Jesus, esse novo caminho, para entrarmos na presença do nosso bom Deus. E se você ler acima desse texto aí, tem um título:
como o privilégio do acesso. O privilégio do acesso. Privilégio é exatamente uma vantagem sobre muitos outros. Sabe você? Privilegiado. 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 Exatamente, outros não tiveram, nós temos. Privilégio agora, Jesus abriu esse caminho, nós entramos por ele, na presença de Deus, um grande privilégio, meus irmãos, ser crente. O mundo não considera, muitas às vezes nem pensa muito nisso, um privilégio ser crente. Crer em Jesus, um privilégio, Deus te deu o dom da fé. Crer que o universo foi feito por Deus, um privilégio, porque Ele diz que é pela fé que nós cremos nisso. Toda a geração olhando para aquele véu, imaginando o que tinha atrás e nunca puderam ali entrar. Nós, por Jesus, nós entramos. Privilégio. Um privilégio. E ele aqui no capítulo 10, Hebreus, verso 19, ele diz: não tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós temos o direito agora em Cristo em entrar na presença dEle. Irmãos, é um privilégio muito grande. Vocês se lembram do livro de Esther? Ela não podia entrar na presença do rei, mesmo sendo esposa, dizendo: se ele não chamar, ninguém vem, e se ele chegar e ele não baixar o cetro, morte. Não podia entrar na presença do rei, era exatamente isso, não podia entrar na presença de Deus. Mas agora, pelo sangue de Jesus, você pode entrar e falar com o Pai, e chamá-lo de Pai. Aos olhos do nosso bom Deus, eu estou ali de pé na presença dEle pelo sangue de Jesus. Um privilégio, o texto diz. Um grande privilégio, entrar, meus irmãos, na sala do trono, na sala do trono. Aqui o capítulo 10, quer dizer exatamente, Jesus abriu esse caminho, através daquele véu, Ele rasgou, esse caminho está aberto, através da morte do Senhor Jesus, lá naquela cruz. Temos um caminho agora. Agora podemos ir diretamente ao nosso Pai, através de Jesus, na carne de Jesus, no sangue de Jesus. Nós vamos no nome dEle. Nós olhamos agora, ele chama isso de um caminho novo, né? De um novo, vivo caminho, e aí chama isso de privilégio, né? E nós olhamos para o nosso mundo, e nós vemos um mundo onde as pessoas, muitos são privilegiados. Participaram de tal evento porque ele era um privilegiado, ele era isso, ele é aquilo outro, então os seus nomes, participou de um evento, não precisa nem olhar o nome na lista, ele é um privilegiado, ele pode chegar e entrar. Assim como disse o Dr. Martin Lloyd Jones, ele era um médico da rainha, e ele deixou para ser pastor. E ele diz: porque agora eu sou privilegiado, eu era o médico da rainha, hoje eu sou ministro do Rei, Senhor, de Deus. Privilégio. O privilégio, é isso que ele fala. Todos os meninos cresceram olhando, talvez perguntando: pai, o que tem atrás daquele véu? Nós vamos poder um dia entrar lá? Não. Primeiro que você não é da família dos levitas, então já estava fora. Sendo da família dos levitas, então tinha lá o sacerdote, mas não era garantia. Aí o sumo sacerdote, ainda às vezes tinha por sorte para ver quem ia entrar. Muitos nem entravam, às vezes não entravam uma vez na vida. O Senhor Jesus rasgou, agora temos um novo caminho. Por Cristo, eu não preciso marcar hora com meu Pai para falar com Ele. Eu não preciso marcar hora para falar com meu Deus. Eu posso orar, falar com Ele na madrugada, posso falar ao amanhecer, posso falar na volta do dia, posso falar do meu carro, e eu sei que Ele me ouve. E eu sei que Ele me ouve. Então, abriu, e para a nossa salvação, abriu esse novo e vivo caminho. Irmãos, um privilégio muito maior do que os privilegiados do nosso mundo. Então, um novo caminho é estabelecido. Um novo caminho. E aí uma terceira ideia para nós aqui que eu quero destacar: uma esperança certa. Uma esperança concreta. Primeiro, barreira removida. A muralha caiu. Segundo, um caminho é aberto. E agora a esperança de vida eterna confirmada, segura. Aqui mesmo em Hebreus, agora no capítulo de número 6, verso 19. Hebreus capítulo 6, volte sua Bíblia um pouquinho aí.
capítulo 6, verso 19 e 20. E ele falando sobre exatamente essa nova esperança nossa em Cristo, de salvação, de vida eterna. Ele diz, Hebreus 6, verso 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor Jesus entrou ali, Ele é o precursor, diz aqui, Ele entrou por nós, e isso se tornou âncora para a nossa alma. Âncora para a nossa alma. Meus irmãos, o versículo declara que nessa linguagem clara, que nós temos uma âncora para a nossa alma, e essa âncora está firme do lado de lá do véu. Do lado de lá, que nos segura. Que nos segura, a certeza da nossa salvação. Os irmãos sabem do meu desejo, né, de um dia participar, fazer um cruzeiro, né, pegar o barcão aí, né, dar uma passeada pelos nossos mares aí. E então, às vezes, em momento de folga meu, eu olho ilustrações, vendo navio, vendo essas coisas aí. E aí eu vejo muitas vezes parando, né, nos portos, margeando a nossa costa aí. E aí é interessante porque ele está parado sobre as águas. Como é que pode? A corrente d'água, né? Aquela coisa toda. Mas tem uma âncora que atravessa o mar e pega lá no chão, lá no solo. Penetra o mar e vai lá no chão e segura aquele navio ali. A ideia do Senhor Jesus é exatamente isso. Aquele véu que separava. Jesus agora, a esperança que nós temos em Cristo, Ele é a nossa esperança, e diz, Ele atravessou esse véu, Ele penetrou por esse véu, e Ele está lá, Ele é a âncora agora que nos segura, a segurança para a nossa vida eterna. Por isso que nós, reformados, cremos na perseverança dos santos. Se você é salvo, salvo para sempre. Porque nós temos Jesus como essa âncora para a nossa alma, ela que nos sustenta. E nós precisamos de âncora, é justamente no momento de turbulência. O navio mais precisa é quando está na tempestade. A âncora que o segura, e ela só segura porque ela penetra o mar e vai lá embaixo. Lá embaixo, para poder segurar. O Senhor Jesus, Ele diz que Ele penetrou esse véu, passou por Ele, por nós, entrou por nós, tornou o nosso sumo sacerdote, e nós temos isso agora por âncora da alma, que segura firme, penetra além daquele véu que separava. Temos essa segurança, meus irmãos, da nossa salvação. Isso é tão bom para nós, porque às vezes passamos por turbulência, momentos às vezes difíceis, de insegurança, às vezes de fragilidade, e até pensamos, será que sou salvo mesmo? Mas se você crê no Senhor Jesus, é salvo, e nesse momento de tempestade, tem a âncora que nos segura. E quando rasgou esse véu, Jesus como penetrando, passando, e Ele está do lado de lá, Ele é essa âncora que nos segura, âncora que não pode ser movida, porque é Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor. Então a sua esperança, ela é construída, meus irmãos, nada mais, nada menos do que no sangue de Cristo Jesus. Sangue de Cristo Jesus. Essa é uma boa notícia para todos nós, todos aqueles que lutam com o seu senso de fraqueza, o seu senso de limitação, de fracasso muitas vezes, fragilidades muitas vezes. Muitas vezes nós nos sentimos como aquele homem lá de Marcos, capítulo 9, verso 24, que exclamou diante de Jesus, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor Jesus, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Às vezes nós nos sentimos assim, a nossa fé está bem frágil ali, mas nós temos uma âncora que nos segura. Você que crê no Senhor Jesus, não é porque você está forte todo dia não, que você vai manter firme não. É porque tem uma âncora do outro lado que te segura. É uma âncora que te segura, né? É ela que nos segura ali na presença do Senhor. Então isso é muito importante, meus irmãos, para todos nós, para que jamais venhamos duvidar, ou mesmo quando estamos duvidando, temos um Senhor que nos segura. E é interessante olhar para toda a palavra e fala sobre isso, sobre a obra do Senhor Jesus, essa âncora para a nossa alma. Se Cristo é a âncora, então, por que duvidar? Não é? E nesse momento de ceia, nós relembramos a obra do Senhor Jesus,
E nós vemos exatamente, isso é possível porque o véu foi rasgado. Conta-se a história que um dia um homem crente, já idoso, estava na igreja, momento de Santa Ceia, e ele começou a sentir ali uma angústia muito grande no seu coração, porque ele não se sentia preparado, ele se sentia indigno de participar da mesa do Senhor, e aquilo o angustiava muito, enquanto o prato de Santa Ceia, a bandeja ia chegando, né? E ele angustiado ali, e então ele recusou participar dos elementos, vendo justamente, eu não sou digno de participar. E aí toda a igreja ouviu o sussurro do presbítero dizendo para ele assim: pegue, isso aqui é destinado a pecadores que se arrependeram. Pegue. E ele pôde pegar ali. Porque a ideia de digno nós não somos. Nós nos sentimos indignos. Mas aí nós temos essa âncora que nos segura, que é exatamente o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa ideia, pegue, o significado da cortina rasgada. O véu que separava, não separa mais. A lei que condenava, não condena mais. Quando Jesus morreu, ele rompe aquilo ali. Como eu disse, não tinha como passar desapercebido por nenhum judeu. Nenhum. Todos eles cresceram olhando e mirando o véu separado. Todos eles sabiam. Um dia, nosso pai pecou, fomos expulsos do jardim, querubins foram postos ali com espadas, aquilo é uma muralha para nós não entrarmos no jardim, para não termos um caminho de acesso, e então a gente não tem nenhuma esperança de ir lá. E isso era retratado num lugar de adoração, estava ali, o querubim lá, para eles verem, ali naquela obra de arte. Jesus morre na cruz, aquele véu é rasgado, aquela parede não tem mais, aquele caminho que não existia, agora tem uma via. Jesus é esse caminho, e temos agora essa esperança, mesmo quando a gente é frágil, somos indignos, e somos, e achamos, eu não posso, eu não tenho condições, não temos mesmo, mas em Jesus, podemos entrar na presença do Senhor. Quando participamos desse momento de uma amostragem lá, perdemos o jardim, em Cristo, voltamos para esse momento glorioso de estar na presença de Deus. De estar na presença de Deus. Irmãos, como o texto lá diz que é um privilégio, você já pensou isso? Se nós vivêssemos naquela época, você não podia entrar diante do Senhor? Eu tenho um cordeiro para apresentar, então traga ao sacerdote, ele vai lá apresentar, você não pode. O Senhor Jesus veio e rasgou, e disse, hoje você pode. Coma do pão, beba do cálice, faça a sua oração, preste o seu culto, você está na presença do Senhor. O véu rasgado, meus irmãos, o véu rasgado. Os nossos pecados que nos condenavam, nos separavam, já não os separa mais. Aqueles que confiam em Cristo Jesus, creem em Jesus, esse acesso. Caminho para a presença de Deus. Os querubins, guardiões, como um muro. Jamais voltar para o jardim do Éden, para a presença de Deus. Em Jesus, novamente, podemos entrar na presença de Deus. É um privilégio, não é? Não perca esse privilégio nunca de vista. Que Deus muito vos abençoe. Nós iremos nesse momento ouvir um cântico. A Silvana estará apresentando.
multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é estrada do horror, qual ovelha veio Cristo,
Quero convidá-los para nós recitarmos o Credo Apostólico. Ele está aí no final da sua Bíblia, ou nos inários, né? E nós vamos recitar reafirmando assim a nossa fé. É assim que nós cremos, né? Se nós cremos. Vocês encontraram o Credo Apostólico aí? Convido os irmãos a colocar-se de pé, então. Vamos recitá-lo. Lembrando sempre, não é uma reza, nunca foi com esse intuito. Não é isso. O credo é eu creio, assim eu creio, assim eu digo, né? Professo a minha fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos dê a graça, força, para enquanto o Senhor for servido e nos permitir permanecermos aqui nessa terra, que continuamos crendo assim na Tua Palavra, crendo nestas verdades aqui professadas, ó Pai amado, crendo na Santíssima Trindade, ó Senhor Deus, crendo na obra de cada uma delas, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Senhor Deus, e crendo em um só Deus, ó Pai amado. Senhor, continuemos assim sempre com a nossa fé forte, viva, no Deus vivo e verdadeiro. Pai amado, queremos também nesta hora agradecer muitíssimo ao Senhor, mais uma vez, o nosso agradecimento, pela Tua obra na cruz do Calvário. Ali, ó Pai amado, o Senhor rasgou o véu que separava. Hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor, caminhamos em Cristo Jesus, o novo e vivo caminho, e a certeza, ó Pai amado, que não depende da nossa perseverança, mas da do Senhor nos fazer perseverar, seguros diante do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Pai amado, por essa dádiva tão especial. Pedimos que continues conosco, dando força, convicções, e assim que possamos crescer em santidade, buscando sempre ter vidas santas diante do Senhor, vidas que agradam ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ó Pai. Pai, obrigado por esta comunhão aqui dos santos, o Teu povo lavado, regenerado pelo Teu sangue, e juntos, numa só fé, numa só disposição, declaramos o nosso amor para com o Senhor, ó Pai. Pai, esse momento de ceia tão especial, momento em que nós relembramos a obra de Cristo Jesus, momento em que nós reafirmamos a nossa fé, a nossa convicção, a nossa esperança em Cristo Jesus e a certeza que o Senhor está aqui, o Senhor está em nós, através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Pai, por isso pedimos que o Senhor perdoe de graça os nossos pecados, sonda o nosso coração. Se porventura, ó Pai amado, há algo que tem impedido a nossa comunhão com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, não queremos continuar assim, não queremos voltar para casa assim. Pedimos que o Senhor caia sobre nós a convicção, para que possamos confessar humildemente. Sabemos que o Senhor perdoa e nos faz andar altaneiramente diante do Senhor, Pai. Pai, quero pedir que o Senhor venha consagrar os elementos que vão ser ministrados agora, que consagrado diante do Teu altar e pelo Senhor, possa alimentar espiritualmente o Teu povo. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, entregou para os seus amados, disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Comei dele todos, disse o Senhor Jesus. E hoje, repetindo essas palavras, eu quero entregar o pão, que simboliza aí o corpo partido do Senhor Jesus. Pelas mãos do nosso irmão presbítero Maurício. E eu peço que, os irmãos forem pegando, não coma, espere para que possamos comer depois todos juntos, por favor.
Jesus. Quero convidar os meus irmãos a colocar-se de pé, abrir aí calmamente o seu kit, por favor. Gestos e palavras. Palavra de Deus, esse gesto é tão nobre que nós faremos também nesse momento. Vamos juntos comer o pão e orar com nosso irmão presbítero Felipe. Senhor nosso Deus, eterno Pai Celestial, queremos te agradecer por este dia, por essa oportunidade que nos concede de estarmos na Tua casa. Podemos estar aqui diante da Tua mesa, ó Pai, que simboliza o corpo de Cristo, que foi morto por nós, Senhor Deus. Agradecemos, ó Pai, por este privilégio de estarmos aqui, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Esteja, Pai, nos usando como servos diante de Ti, ó Pai, como instrumento para a Tua obra, Senhor. Nos prepare a cada dia, ó Pai, nos limpe, Senhor Deus, e que possamos estar sempre dignos diante de Ti, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ser luz neste mundo, que as pessoas que estão próximas a nós ou que convivem conosco possam enxergar a Ti, Senhor Deus, através dos nossos atos e das nossas palavras, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, porque até aqui Tu tem nos sustentado, Tu tem nos livrado, ó Pai. E pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia sobre nós, que esteja conosco, ó Pai, a cada dia, e que possamos ver e que vemos, ó Pai, a Tua mão providencial agindo em nosso meio, Senhor. É isso que pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Ele diz também que, semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, disse o Senhor Jesus. Repetindo estas palavras, eu vos ministro o cálice pelas mãos do presbítero Ezequiel. Também, de igual forma, como forem pegando, não tome, para que possamos tomar todos juntos, por favor.
irmão ou irmã foi esquecido, queira manifestar-se. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu pedirei todos, disse o Senhor Jesus. Vamos, como os irmãos, colocar-se de pé, abrir o seu cálice. Vamos tomá-lo nesta hora. E ainda de pé nós vamos cantar o hino. Em 266. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso de Deus, o nosso Pai, e a paz, a comunhão e consolação do Santíssimo Espírito, e seja sobre vocês, meus irmãos, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Que Deus os acompanhe. Deus dê a todos vocês uma semana de paz, guardados, amparados por Ele, e que Ele nos permita, semana que vem, final de semana, reunirmos novamente para adorarmos o nosso Senhor. Agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês, porque juntos formamos um povo, família do Senhor, e podemos adorar. Quinta-feira a nossa atividade, a nossa reunião de oração, e no sábado uma programação especial, aniversário dos nossos jovens, convite para toda a igreja estar aqui presente, num momento glorioso de adoração ao nosso Senhor. Lembrando também dessa atividade aqui que está sendo preparada, né? A história do Cordeiro, será no dia 17/4, às 8 horas da manhã, o café da manhã, nós teremos depois uma reflexão, um culto, e depois essa cantata, que está sendo preparada com muita oração, com muito carinho, com muita dedicação, para contar um pouco mais a história aí do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo. Então ore por esse evento, participe, né? Igreja do Senhor Jesus, e que juntos possamos adorá-lo. Então, alguma das nossas atividades. Também, como já sabido da igreja, do passamento do Aparecido, esposo da nossa irmã Lucimar, e chegou para mim aqui um aviso que está sendo velado agora, já voltou, está sendo velado lá na casa dele, né, da Lucimar, e depois terá o traslado para a Bahia. Eles são de lá, estará levando para lá o corpo, o sepultamento lá na Bahia. Então, os irmãos que quiserem participar, passar por ali, dar um abraço na Lucimar, na família, então ainda permite esse momento agora. A dona Marina me ligou, ela falou assim que o corpo, quando chegar, vai ficar 1 hora só. Só 1 hora? Depois eles vão para a Bahia. Ok. Então vai, os irmãos que quiserem e puderem. Eu não poderei estar lá, porque daqui a pouco tem uma programação que a gente faz às 10 horas, uma reunião de oração online, e hoje eu tenho a responsabilidade de ministrar naquela reunião ali, né? Então eu não poderei estar lá. Se algum dos irmãos for, se algum conselho for, me represente lá, por favor, e um abraço ali. Fala para o Lucimar que eu não poderei estar devido a essa situação aí. As alegrias nos unem, faz sorrir, mas a dor também nos une, e às vezes nos une mais forte ainda. Que Deus abençoe, que a igreja continue unida, servindo ao nosso Senhor. Vamos com Deus, meus irmãos.